Glória a Deus, como é bom louvar e adorar ao Senhor, aleluia. Eu quero já convidá-lo, aí onde você está, pegar a sua Bíblia e abrir comigo no livro de Mateus, capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 24. Diz assim o texto: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos do pai de família, lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Respondeu-lhes ele: um inimigo é quem fez isso. Disseram-lhe os servos: queres que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar. Então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Só até aqui por enquanto. Eu já quero orar com você nessa hora. Pai, nós te damos graças, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que temos em estar na Tua presença, em ouvir e receber do Senhor a palavra que traz vida, Senhor. Obrigado, Jesus, porque a Tua palavra, ela é a verdade. Obrigado, Senhor, porque a cada dia podemos saber como viver e o que esperar, nos baseando e nos enchendo da Tua palavra, que ela sempre seja o nosso norte, e por isso eu te peço, continua encontrando espaço, liberdade, para falar em nós e através de nós, através da Tua palavra. Deus, nessa hora, cada um que está conectado conosco aqui nesse momento, Pai, invade cada casa, cada familiar, e te pedimos, Senhor, que a Tua paz esteja sobre cada um, e que nesse momento as pessoas consigam parar, meditar, e receber aquilo que vem do Senhor. Usa-me como Tua boca neste lugar, como Teu profeta neste lugar, glorifica o Teu nome, e que verdadeiramente essa palavra venha encontrar um campo fértil, para produzir muitos frutos, para a honra e glória do Teu nome que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, querido. Glória a Deus por todas as coisas. Como você sabe, temos ministrado semanalmente uma série de mensagens, Quem sou eu? E com qual objetivo? O objetivo é pensar com você quem realmente somos. Então essas mensagens, semana a semana, é trazer esse ponto de interrogação. E a gente avaliar um pouquinho o nosso interior. Quem sou eu? O que tenho feito? Ou o que tenho deixado de fazer? O que posso melhorar, ou mudar, ou acertar, ou corrigir? O objetivo, através dessa série de mensagens, é esse. Talvez você até mesmo, às vezes, pode, puxa, mas toda semana eu ouço algo que eu preciso, de repente, melhorar, aprimorar. É como se fosse toda semana eu estou apanhando. Mas é por um bom motivo, pode ter certeza. Enquanto assim seguimos essa série, o objetivo é a gente exatamente trazer esse ponto de interrogação, esse questionamento: quem eu sou? O que tenho feito? O que posso fazer diferente? Esse é o nosso objetivo. Hoje estamos no nosso 13º capítulo, ou episódio, se você preferir assim. Inclusive, se você não assistiu os anteriores, está disponível no nosso canal do YouTube. E você pode, sim, ser cheio do Espírito Santo de Deus através dessas mensagens e permitir Ele falar com você. E o tema nessa noite é joio ou trigo? E aí?
Quem é você? Joio ou trigo? Eu tenho certeza que se eu falar para você compartilhar no chat, todos vocês vão falar, óbvio que eu sou trigo. Claro, eu também da mesma forma falaria igualzinho você, eu sou trigo. Porém, será que realmente eu sou trigo ou tenho um pouquinho de joio? Ou será que eu sou joio ou trigo? Aí a gente vai estudar um pouquinho aqui, compartilhar alguns textos e enxergar um pouquinho melhor esse cenário. Como alguém pode ser joio e como alguém pode ser trigo. E como eu consigo identificar quem é trigo e quem é joio. Inclusive, há uns anos atrás, acho que foi mais ou menos em 2017, eu trouxe uma mensagem aqui no UP falando algo relacionado a esse texto. Hoje um pouquinho diferente, em cima do quem sou eu, e então eu quero pensar junto com você. Aqui no texto, já fala muito claro, porque Jesus ele estava compartilhando mais uma parábola. Na semana passada, inclusive, nós também lemos aqui através do capítulo 13, onde falamos da parábola do semeador. E continuando, o Senhor ali estava ensinando toda uma multidão, falando diversas coisas através de parábolas. E depois a parte, ele conversa ali com os seus discípulos e traz um maior entendimento, uma maior explicação, em cima de toda aquela analogia que ele estava fazendo. E você sabe, óbvio, a melhor forma da gente conseguir compreender um pouquinho melhor essas parábolas, primeiro seria enxergar o cenário. Quando Jesus fala sobre sementes, sobre trigo, sobre joio, ele estava conversando com um público que entendia muito bem daquele assunto. Era um público, na sua grande maioria, que trabalhava no campo, que conhecia como funcionava uma plantação, ou sabe como funciona, como que é o joio, como é o trigo, estava acostumado a ter na mão os dois, saber o momento certo da colheita, saber o momento certo do plantio. Ele estava conversando com pessoas entendidas do assunto, ou pelo menos na sua grande maioria, as pessoas tinham pelo menos uma percepção, um entendimento um pouquinho maior. Já nós, que vivemos, vamos dizer assim, em nosso apartamento, né, uma situação totalmente diferente do campo, a gente, muitas coisas, tem um pouco de dificuldade em enxergar, entender, perceber o que ele estava querendo dizer com aquela mensagem. Então, o primeiro ponto que eu quero pensar com você, para entendermos um pouco melhor essa parábola, qual seria a diferença, então, entre o joio e o trigo? Você pode aqui, se você olhar nessa imagem, consegue abrir a imagem aqui? Se conseguir abrir um pouquinho a imagem, aí, se você conseguir olhar, aqui nessa imagem, talvez está um pouco longe para você, se quiser aproximar também, ver o que vocês acham melhor, você vai olhar aqui nesse cenário e de repente você vai falar, puxa, que legal, tudo isso aqui é trigo. E aí eu vou falar para você que não, essa imagem que você está vendo, não só tem trigo e tem joio. Ué, mas como que eu consigo saber a diferença de um para o outro? Eu vou te dar um exemplo. Você está vendo aqui, não sei se você consegue visualizar aí, da sua casa, aí no seu computador, notebook, mas se você for ver aqui, tem alguns que eles estão curvados. E quando você vê alguns curvados, ali na lateral tem bastante, significa que o trigo, o fruto do trigo, ele pesa, e então ele começa a curvar. É natural. Essa imagem ficou bem legal. Ele começa a curvar. E essa curva que ele faz é porque tem o fruto ali dentro que dá um peso. Já a diferença para o joio ele não tem fruto, ele é seco. Ele é vazio. Ele não tem ali nenhuma semente. E por ele não ter nenhuma semente, ele não tem esse peso. Então ele consegue ficar retinho. É o que mais desponta. Esses que você está vendo aí no meio, que está bem para cima, bem reto, a probabilidade que a grande maioria desses que está bem reto, bem para cima, são joio. Porque o joio, ele não tem a semente, então ele não tem esse peso. Ele fica reto e ele se destaca em meio aos outros. Conseguiu perceber um pouquinho? Legal. Então, assim,
Para eu entender um pouco melhor sobre joio e trigo, eu preciso, primeira coisa, saber que eles são muito parecidos. Você pode, inclusive, pesquisar no YouTube e você vai ver algumas pessoas explicando, mostrando a diferença entre o joio e o trigo. Inclusive, um dos vídeos que eu vi esses dias, muito legal, a pessoa falando assim, ó, quer saber qual a diferença? Pega e coloca na sua mão, esfrega. Se aparecer sementes, esse é trigo. E aí pega um outro, esfrega. Não apareceu nada? Esse é joio. Muitas vezes, o trigo, ele pode ser um pouquinho mais escuro. Aquela sensação de como se estivesse um pouquinho mais queimado, uma cor um pouco mais forte. Por quê? Por causa da semente. E o joio é aquele mais transparente. É aquele visualmente mais bonito. Inclusive, quando você vai num buffet, numa festa, em algum lugar, e você vê que de repente tem trigo ali, aquilo ali não é trigo, aquilo ali é joio. O joio se usa muito de uma forma aparente, porque ele é relativamente bonito, visualmente bonito. Então, quando você enxerga os dois, aparentemente eles são parecidos. Claro, se você for pesquisar também, você vai enxergar diversos tipos de trigo e diversos tipos de joio, até um pouco mais diferente do que o trigo. Mas a base é essa. E eu queria primeiro pensar com você e falar um pouco sobre o joio, entendendo e enxergando o joio. Já sabemos que ele é muito parecido, porém ele é vazio. Ele não tem sementes. Se ele é vazio, a gente pode enxergar, muitas vezes, quando a gente observa uma pessoa, e aí eu quero pensar junto com você, eu posso olhar para dentro de mim, será que eu sou uma pessoa cheia de fruto para dar, sementes boas para lançar e abençoar, ou será que eu sou um pouco vazio? Não tenho nada para dar e nem para semear. Se talvez você já está se enxergando nesse primeiro ponto de se sentir um pouco mais vazio, meu querido, você é joio. Ou você está caminhando mais como joio. Né? Você é joio, é muito forte, né? De repente você vai ficar chateado comigo, vai sair do canal. Não sai do canal não, continua assistindo, você é lindo, maravilhoso. Mas a gente precisa enxergar o cenário, a real. Como temos caminhado e vivido. Ou seja, se eu não tenho semente, se eu estou vazio por dentro, e eu não consigo dar fruto, tem dois pontos importantes. Pode ser que eu estou encontrando dificuldades, não estou conseguindo. Mas até que ponto eu tenho procurado ajuda? Até que ponto eu tenho procurado, de repente, mudar isso na minha vida? E aí eu já estou fazendo uma analogia aqui, na nossa vida, comparando com o joio e com o trigo. Nesse momento, com o joio. E aí, pensando dessa forma, o joio, como eu mencionei aqui, a gente viu na imagem aqui atrás, ele se destaca, ele cresce. E tem muitas pessoas assim, tem muitas pessoas que às vezes, no meio de todo mundo, está sempre super bem. Sabe aquela vida de aparências? Está sempre tudo muito bonito, tudo muito legal, tudo ótimo, tudo na bênção. Mas aí quando você vai ver, existem muitas mágoas, muitos problemas e marcas, porém a pessoa não gosta de se expor, porque ela precisa manter uma aparência, lá no alto, se destoando, no meio de todo mundo. Gosta de estar nos lugares de destaque, como o joio, eu comentei, usado muitas vezes para algo de aparência, algo bonito. E é triste quando a gente enxerga isso no joio, porque as pessoas que caminham dessa forma, que se preocupam sempre em manter uma aparência, o que as pessoas vão pensar de mim, eu não posso me expor. E quando eu digo isso, não estou dizendo que você tem que expor as suas fragilidades ou dificuldades, ou problemas ou pecados para todo mundo, não. Eu estou dizendo que se temos dificuldades, fragilidades, pecados, situações o qual nós temos dificuldade em vencer, eu preciso de ajuda. E aí sim, procurar quem pode me ajudar. De
De repente eu vou procurar o meu líder de célula, eu vou procurar os meus pastores, líder, vai nos procurar. Vou buscar um aconselhamento, um acompanhamento espiritual, médico, ou o que seja, mas eu vou buscar a solução, eu vou buscar algo que me faça avançar. Já o joio não tem muito essa característica. Ele prefere permanecer na aparência, e aonde parece que está tudo bem, o importante é eu permanecer em evidência, me destacando em meio a todas as pessoas. E sabe o que é interessante também? Enxergando o joio, por ele ser vazio, ele não tem aquele mesmo peso do trigo, que se curva, aquele peso de responsabilidade. Já o joio, ele não está tão preocupado. O principal é a aparência. Ele pode esconder todas as coisas e não se preocupa em esconder. Ele até se acostuma com tudo isso. E por quê? Porque ele vive de status. E aí é triste porque a gente pode chegar como alguém que vive uma mentira, ou que vive uma vida oculta. Que sabe aquele que não enxerga suas próprias falhas? Na verdade, ele enxerga somente as falhas dos outros, os problemas dos outros, os erros dos outros, a imperfeição dos outros. E ainda fala para os outros o que eles deveriam fazer. Não, mas você tem que abrir o seu coração, buscar ajuda. E às vezes ele não busca ajuda. Então essas são algumas características do joio, fazendo uma analogia comigo e com você. Entendendo um pouquinho o nosso papel como cristão, como filho de Deus, ou simplesmente como ser humano, de ser frutífero, de fazer o bem. Será que você é aquele que reconhece os seus erros, reconhece os pontos que precisam ser aprimorados? Ou será que você apenas valoriza a sua imagem, o que vão pensar de mim, e então você prefere permanecer vazio, mantendo uma aparência? Quem é você? O interessante é que o trigo e o joio caminham juntos no mesmo lugar. Estão sempre juntos. Ou seja, sempre em meio de pessoas tem aquelas que são frutíferas, que produzem fruto. E tem aquelas que não. Tem aquelas que não evoluem, não avançam. Sempre a gente encontra pessoas que acreditam, que se enchem de fé, de esperança, e são motivadas, e lutam, e conquistam, e testemunham. E sempre tem aqueles que enxergam o mundo contra mim. Tudo errado, tudo ruim. Inclusive, não estou gostando dessa palavra não. Tudo contra, sempre tem os dois lados. E meu querido, não estou questionando você, o que eu estou dizendo é que você pode sim avaliar a sua postura. Avaliar se você tem caminhado e crescido como joio ou como trigo. Porque às vezes a gente não percebe. E por não perceber a gente permanece no erro. Por quê? Porque a gente se enche da palavra, a gente ouve, a gente recebe, mas a gente não coloca em prática. A hora de colocar em prática, em executar, como falamos a semana passada, elaborar um plano de ação para que as coisas venham a acontecer, a gente não faz. E aí sabe o que é o pior? Quem tem uma característica de joio, tem dificuldade em ter um relacionamento peculiar, genuíno com Deus. Porque tem dificuldade em crer, dificuldade em confiar, dificuldade em se prostrar, se humilhar perante ao Senhor e depender do Senhor. Mas vive uma vida de um relacionamento superficial com Deus, e esse superficial, para mim, já é o suficiente. E por isso constantemente vive em altos e baixos, porque não tem uma fé sólida, não está firmado realmente na rocha.
E nós estamos falando de pessoas que convivem no nosso meio, o joio e o trigo estão juntos sempre, caminham juntos. O texto, a parábola, Jesus ali ele explica cada detalhe e a importância. Ele diz que o inimigo ali semeou o joio. E eu queria pensar com você dessa forma. A boa semente foi lançada, mas essa boa semente começa a crescer, a germinar, porém, no meio aparece o joio, alguma que de repente é seca, que é vazia. E trazendo para uma analogia, quando a gente fala o inimigo semeando, o inimigo ele sempre vai tentar semear que você permaneça vazio, que você permaneça sem vida, que você permaneça cabisbaixo, sem fé, sem esperança, tadinho de mim, quem eu sou, não acredito, não confio, desistir. Ele sempre vai tentar te levar a um pensamento aonde você não evolua, aonde você permaneça morno, aonde você não produza fruto. E quanto mais você vai permitindo isso, mais o inimigo se sente realizado com o seu plano de ação. Por quê? Porque o maior desejo do diabo, muitas pessoas pensam, ele vai acabar com a minha vida. Não. Pode acontecer isso? Pode. Mas o maior desejo de Deus, o maior desejo do diabo é te afastar de Deus. Quanto mais longe de Deus você está, mais morno você fica. Quanto mais morno você fica, você não dá fruto. Você não fala de Jesus, você não vive Jesus. E se você não fala, você não vive Jesus, você não dá fruto, você não atrapalha Ele. Pode ficar quietinho onde você está. Pode ir à igreja às sextas-feiras, aos sábados, aos domingos, os dias que você quiser, às terças-feiras, pode ir, contanto que você não me atrapalhe. E aí? Será que você tem caminhado como joio? Só para enfatizar, aqui no versículo 27, ele diz exatamente isso. Então, indo ter com ele, os servos do pai de família lhe disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como está cheio de joio? Respondeu-lhe ele, um inimigo que fez isso. Disseram-lhe os servos, queres que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. E sabe por que ele diz isso? É interessante, estudando um pouco, conhecendo como funciona o trigo, o joio. O joio, ele se aprofunda mais na terra. A raiz dele, ele cresce para baixo de uma forma maior do que o trigo. O trigo, de você de repente passar a mão, você pode arrancá-lo. E aí quando você arranca, você vai arrancar com as sementes que ali ele tem. De repente você arrancou antes da hora. Já o joio, você tem que puxar ele mais forte, porque ele se aprofunda na terra. E por isso no texto, quando ele fala, não puxa o joio. Porque se você puxar o joio, vai vir um monte de trigo junto. Tem que deixar crescer juntos, vão crescer juntos. E eu quero dizer para você, meu querido, em todo tempo nós teremos pessoas ao nosso redor que vão nos levar para cima e nos ajudar a crescer com Deus e nos incentivar a fazer a coisa certa. Mas também em todo tempo teremos pessoas ao nosso redor que vão tentar nos desanimar. Consciente ou até mesmo inconsciente. Sem nenhum tipo de maldade ou até mesmo com maldade. Sempre teremos pessoas assim, que convivem no nosso meio. E vão permanecer no nosso meio até o dia. E o texto, quando você entende que ele fala, olha, você tem que deixar eles crescerem juntos. E aí eu quero pensar com você na sua maturidade. Eu preciso ter maturidade para ouvir algumas coisas e saber o que devo fazer e como fazer. E não ser apenas influenciado por pessoas, mas ter a minha posição em Deus.
Saber reter aquilo que é bom, aquilo que edifica e aquilo que não edifica. Me alimentar de coisas boas. Entendendo que eles precisam crescer juntos. E que o joio se aprofunda na terra. Eu queria fazer aqui uma outra analogia com você. O joio, cada vez mais, ele se apega às coisas da terra. Sabe aquelas pessoas que são totalmente apegadas em tudo aquilo que... Eu sou muito apegada nisso, pode ser financeiramente, pode ser em tudo aquilo que o mundo te oferece. Eu me apego a todas essas coisas. Eu sou apegado a essas coisas. Eu não me apego tanto às coisas do céu. Eu não me desprendo facilmente das coisas da terra. Diferente do trigo que se desprende facilmente das coisas da terra, que não está pegado, eu preciso ter, eu preciso ser, para me sentir cheio ou realizado. O trigo não precisa disso. Já o joio tem que se aprofundar, ele tem que estar lá, cheio, se aprofundando as coisas da terra. Tem dificuldade em sair da terra. Você consegue fazer a analogia, enxergar a comparação? Quando Jesus ali falava uma mensagem que ia muito além de um joio e um trigo, mas uma parábola trazendo entendimento e vida e comparação. Enfim, acho que eu já falei muito do joio. E aí, você é joio? Claro que não, imagina, pelo amor de Deus. Agora eu vou falar um pouco do trigo. Mas antes de falar do trigo, se você, presta atenção, se você não dá fruto, você é joio. É o texto. Se você não tem sementes, não dá fruto, meu querido, você tem caminhado como joio. E talvez você não sabia, você se achava trigo. Amanhã, por exemplo, nós temos o nosso dia D, onde estamos estimulando e falando sempre sobre o evangelismo, não apenas nesse dia, mas que a gente possa fazer sempre, testemunhar. Eu gosto muito de um texto, se eu não me engano, acho que foi Moody que falou, quando ele fala, pregue em todo tempo e, se necessário, use palavras. Evangelista Moody diz isso, eu posso pregar Jesus, o reino dos céus, com a minha vida. E, se necessário, use palavras. Claro, palavras também, mas muito mais do que uma religião, pregar uma religião, é transmitir Jesus para as pessoas com a minha vida, com o meu estilo de vida, minha forma de pensar, de agir, de crer, de me relacionar, de falar, de conversar, de resolver uma dificuldade, um problema, um assunto. Como eu resolvo os assuntos, problemas, dificuldades? Qual a forma de lidar com todas as coisas? Se eu constantemente produzo fruto, eu sou trigo. Se não há fruto, joio. Pensando então um pouquinho mais no trigo, para a gente poder na sequência já orar e encerrar. Meu querido, já deixei claro que o trigo, ele produz sementes. Ele produz fruto de forma natural. Ele não precisa fazer força para produzir fruto. É natural. Eu tenho prazer em produzir fruto. Eu tenho prazer em abençoar. Eu tenho prazer em ajudar. Eu tenho prazer em transmitir Cristo, em viver Cristo. Não é força, é natural. Faz parte de mim. Como vimos na imagem no começo, o trigo, ele se curva. E por que ele se curva? Por causa do peso da semente. Então, quando a gente fala ele se curva por causa do peso da semente, eu posso dizer, ele se humilha. Ele entende ali a sua responsabilidade, o peso da responsabilidade, em fazer a diferença, em ser o exemplo. A sua maior riqueza do trigo, não é o exterior que todo mundo está vendo, mas é o seu interior, as sementes que estão lá dentro. Ali é a sua maior preciosidade, o seu interior. Ou seja, a maior forma de frutificar
e demonstrar a minha vida com Deus, com Cristo. Como é? É através do meu relacionamento particular, lá no meu oculto com Deus. O exterior no dia a dia será um reflexo de tudo isso. E não uma vida de aparências que perante as pessoas eu demonstro algo, mas atrás eu tenho uma vida com um relacionamento tão superficial. Ou seja, o joio está lá aprofundado na terra, enquanto o trigo, ele se destaca, ele se solta da terra com facilidade. Ele não fica preso às coisas terrenas e naturais. Você passa a mão, ele já se solta. Ele tem facilidade de se desprender dessas coisinhas, esses detalhezinhos. Tem pessoas que se apegam até mesmo às pecuinhas, às coisinhas pequenas e não avançam na vida por causa dessas coisas pecuinhas, desses orgulhos, ego e tantas outras coisas relacionadas. O trigo, ele produz muitas sementes. Ele tem um grande uso. Ele traz alimento. Enquanto o joio não. Enquanto o joio apenas vive de aparências. A gente poderia imaginar, o joio é aquele que não pratica o evangelho. O trigo é aquele que pratica o evangelho porque ele produz fruto de forma natural. E aí? Quem é você? Quais são as áreas na sua vida, talvez, que você tem caminhado como joio e não tem produzido frutos? E quais são as áreas que você, sim, tem produzido frutos? Algumas pessoas, fazendo uma analogia para a nossa vida de uma forma ampla, algumas pessoas têm facilidade, por exemplo, em produzir fruto no trabalho. Sou muito empenhado no meu trabalho. Eu tenho excelentes resultados no meu trabalho. E ali sim produz fruto. E de repente na sua vida emocional, familiar, ministerial, financeira, caminha como joio. E vice-versa. Porém não percebe isso e continua sendo roubado, vazio, oco por dentro. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O desejo de Deus é que eu e você, em todo tempo, venhamos produzir fruto. Basta você hoje parar aí onde você está, observar quais são as áreas que precisam ser aprimoradas, melhoradas. Continuando na nossa série de mensagens, quem sou eu? Enxergar isso e começar a aplicar mudança. Começar a produzir fruto nestas áreas que hoje aparentemente estão secas. Eu preciso avançar e fazer a diferença. Para encerrar o último versículo e para nós orarmos, continuando o texto, mas ali no versículo 36 diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa pecado, e todos os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meu querido, aqui
o Senhor Jesus trazendo uma explicação, uma analogia, uma comparação, um entendimento. Ele fala especificamente aqui sobre reino. E se aqui ele fala sobre reino, ele está falando sobre fazer a diferença. Fazer a diferença é propagar fruto, Jesus. Ou seja, evangelismo não é uma ação que a gente tem que realizar de vez em quando. Produzir fruto é o natural de todo cristão. Vamos orar? Feche os seus olhos aí onde você está. Pai, como é bom, Senhor, poder enxergar verdades que vêm do Senhor. Como é bom compreender a Tua palavra e abrir o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento e permitir que até mesmo cada uma daquelas palavras e parábolas que foram semeadas e compartilhadas lá atrás, permitir que elas continuem hoje, produzindo vida em nós, trazendo entendimento e realidade, quem somos e o que precisamos mudar e fazer. Pai, leva-nos a enxergar quais são as áreas da nossa vida que temos sim caminhado como trigo produzindo fruto, e quais são as áreas, consciente ou inconsciente, que temos caminhado como joio e não tem sido produzido nenhum fruto, e muitas vezes nos sentimos vazios. Pai, eu te peço em nome de Jesus, aquele que nesse momento identifica alguns pontos a ser melhorado e aprimorado em sua vida, eu te peço, Senhor, traz força, fé, esperança, alegria, comprometimento, responsabilidade em pegar essa semente que está sendo semeada hoje no coração, regar essa semente e produzir fruto dia após dia, lutar para vencer as limitações pessoais e próprias, e realmente caminhar como trigo, se curvar, declarar e demonstrar a dependência do Senhor. Pai, que não haja em nosso meio pessoas que permaneçam como joio, que só se preocupam com a aparência, que escondem a verdade, que vivem uma mentira, debaixo do pecado, ao mesmo tempo que estão diante da Tua presença, ao mesmo tempo têm prazer no pecado. Senhor, traz a luz e o entendimento sobre cada um que nesse momento se encontra dessa forma, para mudar a sua forma de pensar, a forma de agir, sabendo que o Senhor tem sim um plano de paz e não de mal para nós, para nos dar uma esperança e um futuro, que não venhamos ser roubados, que não venhamos permitir o inimigo semear em corações uma cegueira tal aonde a pessoa se torna vazia, que cada um seja cheio do Espírito Santo nessa hora, que a Tua presença transborde no coração de cada um nessa hora, e que verdadeiramente haja dentro de cada um de nós um sentimento, um choro, um quebrantamento, em viver a Tua vontade, em viver a essência do Evangelho, em produzir fruto todos os dias, em todas as áreas de forma natural, porque é através do Teu Espírito que caminhamos, Pai. Senhor, que essa seja a Tua verdade sobre a vida de cada um, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida e a família de cada um aqui, Pai, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa permitir durante esse final de semana o Senhor continuar falando com você. Então quero te pedir amanhã, sábado, domingo, permita essa semente continuar aí germinando, produzindo fruto dentro de você. Se você lembra de alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe o link com essa pessoa. E não se esqueça, semana que vem, voltamos aos nossos cultos presenciais. E eu quero te ver aqui conosco, tenho certeza que será uma grande bênção. Mês de junho, mês de festa, aniversário do UP, e será um prazer a gente poder adorar ao Senhor juntos. Glória a Deus por todas as coisas. Tenha um final de semana abençoado.
Fique na paz. Precisamos falar de Jesus, mas não basta dizer, é preciso viver para mostrar, ser carta viva para aquele que perdido está, a luz que brilha em toda parte, em todo lugar. Alto preço pagou, sua vida entregou por amar, e nos comissionou para em si mesmo o amor encarnar, testemunhando da verdade que não mudará, discipulando todo aquele que se entregar. Quem vai deter, quem vai parar o avanço do teu povo, ó Deus? Queremos ver se levantar um exército, compartilhando vida, multiplicando amor, ao se assentar à mesa com o pecador, compartilhando vida, multiplicando amor, te revelar aos homens até que eles te confessem Salvador. Alto preço pagou, sua vida entregou por amar, e nos comissionou para em si mesmo amor encarnar, testemunhando da verdade que não mudará, discipulando todo aquele que se entregar. Quem vai deter, quem vai parar o avanço do teu povo, ó Deus? Queremos ver se levantar um exército, compartilhando vida, multiplicando amor, ao se assentar à mesa com o pecador, compartilhando
sem